Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Professor Brian Healy por aqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre frações algébricas e fatoração ao mesmo tempo, tá bom? Eu quero trabalhar com vocês o MMC de polinômios. E onde que surgem as frações algébricas nessa ideia? Lembra que quando a gente vai fazer alguma coisa, por exemplo, 2/18 mais 7/10. Eu quero somar isso daqui. Qual é uma das principais estratégias que a gente aprende durante a nossa vida escolar? É a estratégia de fazer o MMC. Faz o MMC entre 18 e 10. Com o MMC obtido, a gente pega esse cara que se transforma em um denominador, esse MMC é um novo denominador, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. E assim continua resolvendo a nossa equação, a nossa adição de frações. Observem que se a gente coloca frações algébricas, ou seja, se eu colocasse aqui, por exemplo, ao invés de 18, eu colocasse x ao quadrado menos 1, e aqui eu colocasse x mais 1. Observem que eu continuo com o mesmo processo, não está mudando a operação em si. Eu tenho uma fração adicionando a uma outra fração. Qual é a grande diferença entre esse ponto e o ponto anterior? É que agora nós temos frações algébricas, ou seja, letras nos denominadores. O processo de resolver é com base no MMC. Então a gente precisa calcular o MMC entre esses termos. E é isso que nós vamos fazer hoje aqui nessa aula. Calcular o MMC de polinômios. Ambos aqui são polinômios. Sendo assim, a adição e subtração, principalmente a adição e subtração de frações algébricas, é o que motiva a gente a estudar o MMC de polinômios. Porque sem esse MMC de polinômios vai ser bem mais difícil de resolver algumas adições e subtrações com frações algébricas. Tá certo? Até que existem uns certos macetes que ajudam, mas são em casos específicos. Com o MMC, desse jeito que nós vamos trabalhar hoje, a gente consegue resolver qualquer adição e subtração de frações algébricas. Tranquilo? Então vem comigo, nós vamos fazer aqui o MMC entre alguns polinômios. Vou dar 3 exemplos para vocês hoje, para vocês entenderem um pouco melhor como funciona. E depois a gente vai partir para um outro momento trabalhando a adição e subtração de frações algébricas de verdade. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui. Legal. Como que nós fazemos o MMC de números, normal? O MMC que a gente aprendeu até com monômios também. Eu coloquei aqui do lado uma ordenzinha. Primeiro a gente vai fatorar. Depois que a gente fizer a fatoração, nós vamos observar os fatores comuns com maiores expoentes. E depois, os fatores que não são comuns. Porque no MMC vai entrar todos os fatores, comuns ou não. No MDC que só entram os que são comuns, tá? Mas aqui, como é MMC, nós vamos pegar tudo. E por último, multiplicar esses termos que nós estamos utilizando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fatorar cada um deles. Tá? Eu tenho aqui, calcular o MMC entre polinômios. X ao quadrado menos 2x mais 1 e x ao quadrado menos 1. Ambos são fatoração de produtos notáveis. Aqui é o produto notável a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. E desse lado aqui, o produto notável é a ao quadrado menos b ao quadrado. Tá? Se você não se lembra de como que se fatora produtos notáveis, volta um pouquinho nessa mesma playlist que você vai conseguir encontrar fatoração de produtos notáveis. Tranquilo? E aí, vamos lá. Para fatorar, eu gosto de fazer de forma comparativa. X ao quadrado com o x com o a ao quadrado e o 1 com o b ao quadrado. Certo? Essas são as nossas comparações. Ou seja, o A vai ser o próprio X e o B, eu vou pensar qual número ao quadrado é igual a 1? Só pode ser o próprio 1.
Sendo assim, o x ao quadrado menos 2x mais 1, tá faltando conferir, né? A gente sempre precisa conferir os termos que a gente encontrou com o termo central, que é o 2a. Então eu faço o 2ab, eu faço 2ab é igual a 2 vezes o a, que é x, vezes 1. Quanto que dá isso? Dá 2x. Ou seja, bateu, né? Se eu coloco o a igual a x e o b igual a 1, eu também encontro 2x para o termo central ali. Sendo assim, nós já sabemos que o produto notável vai ser a menos b ao quadrado. Quem é a menos b ao quadrado? Nesse caso, o a é x e o b é 1. Sendo assim, vai ficar x menos 1 ao quadrado. Tranquilo? Então, fatoramos o primeiro cara. Vou até colocar assim para ficar melhor. Ó. X ao quadrado menos 2x mais 1, fatorado fica x menos 1 ao quadrado. Observe o sinal de igualdade. Vou até mudar a cor. Observe o sinal de igualdade. Eles geram o mesmo valor, tá? Então, são iguais. Aqui é a mesma coisa. A comparação também vai ser a mesma. Vou fazer para o lado de cá. Nós temos a ao quadrado é igual a x ao quadrado, comparativamente. Então, o a é o próprio x. E o b ao quadrado é igual a 1. Também vai ser 1. Só que esse produto notável, ele é do tipo a mais b vezes a menos b. Certo? Então, quem é x ao quadrado menos 1? Vai ser x mais 1 vezes x menos 1. Então, aqui estão as nossas fatorações, tá? Fatoramos os dois caras. Olha só, primeiro item, fatorar. Fizemos a fatoração, tá pronto. Agora vamos para o segundo item, que são os fatores comuns. Nós vamos observar os fatores comuns, ok? Nesse cara, eu só tenho um fator, x menos 1, só que ele tem expoente 2. Então, olha só, o x menos 1 aparece aqui e o x menos 1 também aparece ali. Quem tem o maior expoente é o x menos 1 ao quadrado. Então, eu já vou começar a escrever o meu MMC. MMC vai ser x menos 1 ao quadrado. E, por fim, eu vou observar... Então, ó, acabaram os fatores comuns. Agora eu vou observar os não comuns. Então, ó, esse daqui é uma parte, fatores comuns com o maior expoente, x menos 1 ao quadrado. E agora eu vou pegar os fatores não comuns. Quem são os fatores não comuns? X mais 1. Então, eu pego e coloco ele aqui multiplicando x mais 1. Ok? Observem que quando a gente trabalha com os números, é muito comum fazer essa multiplicação aqui. Mas eu vou te dar uma sugestão. Não faz a multiplicação por enquanto. Deixa ela quietinha aqui, ó. Fez o MMC, finalizou, tá? Finalizamos aqui com o MMC, que vai ser isso tudo. X menos 1 ao quadrado vezes x mais 1. Esse é o MMC entre esses dois termos. Tranquilo? Qualquer dúvida, deixe seu comentário. Vamos para o exemplo 2. Nesse exemplo 2, nós vamos calcular o MMC entre o termo, que é um monômio, 4ab ao cubo, e esse polinômio, 6a ao quadrado b menos 12ab, tá? Observem que esse monômio é muito tranquilo de ser fatorado, porque ele só tem letras ali, tudo multiplicando. Ele não tem uma adição ou subtração igual a esse cara. Então, o único que eu preciso fatorar de verdade aqui é o 4, que é 2 ao quadrado. 2 ao quadrado. E o a eu repito, e o b ao cubo eu também repito. Porque não tem como fatorar o a, não tem como fatorar b ao cubo. Já é a fatoração como nós vimos. Agora vamos para esse segundo caso aqui. Nesse segundo caso, o que acontece é que nós vamos ter que observar número e letra ao mesmo tempo, tá?
ele não se encaixa em produto notável, isso é uma observação interessante. É legal você tentar ver se ele se encaixa em algum produto notável. Se não se encaixar, aí você vai tentando as outras técnicas que nós já estudamos. Nesse caso, a técnica a ser aplicada é a de colocar algum fator em comum em evidência. Então, eu vou observar nas letras, nos números. O que eu tenho aqui de fator comum? Legal, vamos fatorar isso, né? Quem é o 6? É o 2 vezes 3. O A eu vou repetir e o B também. O 12 é 2 ao quadrado vezes 3AB. Observe que eu estou fatorando, tá? Só não estou fatorando aqui no cantinho para a gente não perder muito tempo nesse vídeo. Então, 2 vezes 3, que é o 6, e aqui, ó, 4 vezes 3, que é 12. Então, ó, a fatoração está pronta. Certo? Eu quero só nesse cara aqui fatorar mais ainda. Eu consigo fatorar mais ainda, porque eu quero sumir com essa subtração, na verdade. Eu quero deixar um bloco ali. Eu quero colocar alguma coisa em evidência. Se eu posso colocar alguma coisa em evidência, eu coloco essa coisa em evidência, tá? Então, o que pode ser colocado em evidência aqui? O 2 com o menor expoente. Lembre que colocar em evidência é o menor expoente. Eu tenho o A também, o 3 e tenho o B também. Então, olha só, tudo dá para ser colocado em evidência. A grande questão é que eu vou ter que utilizar o menor fator, certo? O menor fator. Então, eu vou pegar... Quando eu pego 2, eu tenho 2 elevado a 1, vou até colocar esse expoentezinho aqui, ó, 2 elevado a 1 e 2 ao quadrado. Para colocar em evidência, eu coloco o menor, então é 2 elevado a 1. Com o 3, é a mesma coisa, então é o próprio 3. Com o A, é A ao quadrado e A elevado a 1. Portanto, eu vou pegar o A elevado a 1. E o B é o mesmo, eu posso só pegar o B. Certo? Quando eu tiro o 2 daqui, o 3, o B e uma potência do A, vai sobrar o próprio A. Do lado de lá, eu repito meu sinal agora, do lado de lá eu tiro o B, eu tiro o A, tiro o 3 e tiro uma potência do 2. Vai sobrar só o 2. Sendo assim, a nossa fatoração aqui vai ser 2 vezes 3 vezes A vezes B vezes A menos 2. Olha que bacana, galera. Olha só como é que as fatorações, às vezes elas ficam um pouquinho grandes quando tem letra. É essa fatoração e essa fatoração aqui. Então, os dois termos já foram fatorados. É o primeiro item. Agora eu vou ver os fatores comuns com maiores expoentes. Então, eu já vou começar a escrever, tá? Vou escrever aqui, ó. MMC. Quais são os fatores comuns entre essas fatorações? É o 2, o A e o B. Ok? Eu vou pegar o 2 com o maior expoente. Então, é 2 ao quadrado. Só tenho ele de número, tá? Agora eu vou pegar o A. Como o A é o mesmo expoente, eu só repito A. Agora eu vou observar o B, que também é comum, mas eu pego o maior expoente. Então é B ao cubo, certo? Acabaram os fatores comuns. O que tem de fator que não é comum agora? Temos o 3 e temos o A com menos 2. E eles têm que entrar lá, ó. Vai entrar vezes 3 vezes A menos 2. Tá certo? Vamos só ajeitar a casa aqui. Quem é o nosso MMC? 2, tá tudo multiplicando, hein? 2 ao quadrado é 4 vezes 3, vai dar 12. Então, é 12AB ao cubo vezes A menos 2. Esse é o nosso MMC desse termo que é bonitinho aqui, ok? Então, galera, observem de novo, retomando.
fatorei 4ab ao cubo, fatorei 6a ao quadrado b menos 12ab. Depois eu observo o que tem de comum com o maior expoente. E depois eu pego tudo que não é comum e jogo ali dentro também. Esses dois caras que estão por último aqui, ó, eles são fatores não comuns. E todos esses outros que estão aqui no começo são fatores comuns. Beleza? Vamos para o terceiro exemplo. Terceiro exemplo, galera, vamos lá. MMC entre a ao quadrado menos b e a ao cubo menos b ao quadrado. Eu só coloquei os parênteses aqui para não confundir com esse ezinho no meio, tá? O que eu vou fazer? Vou fatorar, tá? Eu observo esse cara aqui, ó. A ao quadrado menos b. É produto notável? Não. Daria até para tentar encaixar, mas não é fácil de verificar isso. Então, ok, vou pular. Posso colocar alguma coisa em evidência entre eles? Entre o A e o B? Também não. Sendo assim, está feita a nossa fatoração. Ele não dá para ser fatorado. E isso acontece. Às vezes a gente não consegue fatorar e tudo bem, não tem problema. Agora observem, a ao cubo menos b ao quadrado. Agora observem, a ao cubo menos b ao quadrado. É um produto notável? Também não. Tá? Então, não é tão fácil assim de identificar. Posso colocar alguma coisa em evidência? Também não, porque aqui é A, aqui é B, não tem número e tal. Sendo assim, também não dá para colocar nada em evidência. Ou seja, A ao cubo menos B ao quadrado também é a nossa fatoração, tá? E às vezes a gente realmente não vai conseguir fatorar nada. Não tem problema. Não tem problema de verdade. Considere feito fatoração. O que eu tenho de fator comum? Aqui e aqui, galera, fator tem que ser multiplicação. A e B estão subtraindo. A e B estão subtraindo. Então eu não posso falar que o fator A e o fator A e o fator B e o fator B. Não é. Quando é adição e subtração, é parcela, parcela, parcela e parcela. Agora, fatoração tem que ter multiplicação, e não é o caso. Como eu não tenho nenhum fator, eu não posso dizer que tem fator comum ou não. Galera, então quando acontece uma situação dessa, o MMC entre eles vai ser o próprio produto A ao quadrado menos B vezes A ao cubo menos B ao quadrado, certo? É isso, ó, peguei tudo isso, multipliquei por tudo isso, porque não deu para fatorar, tá certo? E eu vou dar um bônus, quarto exemplo, vem comigo. Quarto exemplo, galera, letra D. Eu quero calcular o MMC entre 1 mais K, 1 menos K e 1 mais 2K mais K ao quadrado. Tá? Observem que esse primeiro termo não tem que ser feito. Então eu vou colocar o próprio termo como se fosse a fatoração. Tá? Ó, 1 mais K é a própria fatoração. Não tem que ser feito. Observem 1 menos K. Esse cara daqui, ele pode ser fatorado. Ele é o produto notável A ao quadrado menos B ao quadrado. A fatoração dele, eu vou deixar com vocês as contas e vou colocar só o resultado, que é 1 mais K vezes 1 menos K. E esse cara daqui, ele também é um produto notável. Como que eu sei isso? Porque eu estou verificando três termos. Por comparação, A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, eu consigo perceber que ele é um produto notável e que nesse produto notável aparece 1 mais K ao quadrado. Ok? Então vamos calcular o MMC. Etapa 1, fatoração concluída. Etapa 2, quais são os fatores comuns?
E aí, olha só, eu tenho o fator 1 mais K, 1 mais K e 1 mais K, só que ao quadrado. Nós vamos pegar sempre o que tem maior expoente. Então, é 1 mais K ao quadrado. Certo? E agora, eu vou observar os fatores não comuns, que nesse caso só tem umzinho aqui, ó, que é 1 menos K. A gente vai colocar ele aqui na frente, multiplicando por 1 menos K. E está feito o nosso MMC, bem simples, bem tranquilo. Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá certo? Deixe seu comentário, se tiver dúvida, dá um like, compartilha e até o próximo. Um grande abraço!